Oi, tá. Descobri o problema do áudio. Agora que o áudio está restabelecido, fizemos uma leitura do livro Parnaso de Além Túmulo, um texto do Espírito de Marta pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, intitulado Maria, Mãe das Mães. E no tardar da hora vamos seguindo, né, com o tema família. Eu tirei essa palestra, né, do livro Família, de Francisco Cândido Xavier, né, por espíritos diversos. E a primeira parte que nós temos, né, é a família, né, tem uma passagem que fala assim, né, Chico Xavier fala: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com teu adiantamento. Essa frase já nos traz uma grande reflexão. Muitas vezes reclamamos daqueles que dividem o mesmo teto que nós, reclamamos da conduta daqueles que nos cercam, mas Deus sabe o que faz, né? E se Ele permitiu que viéssemos nessa família, é com o intuito de nos melhorarmos, com o intuito que possamos aprender com o burilamento da convivência. E dentro do lar, né, é onde realmente encontramos aquilo que precisamos, tanto de auxílio quanto de ajustamento, né? Então devemos, ao invés de olhar, né, para os céus e questionar Deus o porquê, devemos olhar para os céus e agradecer a Deus o porquê de estarmos ali. Agradecer a família que temos, agradecer as pessoas que nos acolhem, independente se a família é consanguínea, uma família adotiva, ou sequer, né, qualquer tipo de família. Se estamos ali, é porque merecemos estar ali e porque necessitamos estar ali. Né? A família consanguínea, ela é uma lavoura de luz na alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Em momento algum se pensa que é fácil conviver em família, conviver com as pessoas, ter que mudar o nosso jeito de ser, né, para nos adaptarmos. Mas é nesse burilamento que a gente aprende. Então só vai vencer quem tiver paciência, renúncia e boa vontade. Porque perdemos muito tempo da nossa existência, da nossa vida, tentando mudar o outro, quando realmente quem precisa ser mudado somos nós. Nós estamos aqui para evoluirmos. E essa evolução, ela compete a cada um de nós no seu próprio burilamento. E a família é o seio de paz, porque nós chegamos no momento de paz, né? Como crianças, somos acolhidos. E aí depois, como a gente vai amadurecendo, vai tendo a nossa personalidade sendo aflorada, a gente vai encontrando as desavenças em família, as pessoas que a gente se adequa, se gosta um pouco mais, entre aspas, que a gente se identifica mais, né? E às vezes naquele que a gente mais tem dificuldade, é aquele que a gente mais precisa ajudar, se ajudar
e se ajustar, né? Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Não sabemos quem éramos nas vidas anteriores, mas sabemos quem somos agora. Uma família formada por pessoas, pais, mães, tios, primos, vizinhos, todos fazem parte da nossa família. A nossa empresa, podemos considerar também uma família, porque convivemos horas e horas, né? E aí também temos esse burilamento que nos faz crescer, melhorar. Muitas vezes no ambiente de trabalho somos muito mais pacienciosos, muito mais caridosos do que com as pessoas que dividem o nosso próprio lar. Mas dentro do lar é que a gente mostra realmente quem somos. Então, vale essa reflexão e olhar qual é o nosso comportamento dentro do lar com aqueles que estão à nossa volta. E como eu falei logo no início, a criança, né? A criança é um trato de terra espiritual que devolverá o que aprende, invariavelmente de acordo com a sementeira recebida. Nós somos responsáveis pelo tratamento que teremos dos nossos filhos quando eles forem adultos e quando nós precisarmos deles. Pois a família é isso, é um ciclo que se repete, né? Acolhemos as crianças em nossa família, os educamos, ou assim deve ser, né? Educação intelectual e educação moral, que é a nossa grande missão. E a partir dos nossos exemplos, que não basta falarmos, né? Precisamos trabalhar com atos. E a partir dos nossos exemplos, formaremos esses cidadãos que estarão, que serão o futuro da nação, né? Nós somos o presente. E aí quando se fala em futuro, a questão não é jogar a responsabilidade em cima das crianças. O futuro cabe a nós, educadores do presente. Então, se nós nos melhorarmos, nós buscarmos sermos pessoas caridosas, sermos melhores hoje do que fomos ontem, e assim sucessivamente, através das nossas atitudes, estaremos educando aqueles que estão à nossa volta e assim transformando o mundo. A transformação do mundo não virá através de um decreto ou de algo parecido, virá através da ação de cada um dos indivíduos que compõem esse mundo. E falando em lar, o primeiro passo que devemos dar para ter um lar feliz é Jesus. Jesus é o ser de maior perfeição que já encarnou na Terra. É o exemplo a ser seguido. Não por menos, né, selecionei o livro, o texto do Parnaso em Túmulo de Maria, Mãe das Mães, pois foi ela que assumiu a responsabilidade junto ao plano espiritual de permitir, né, de trazer a encarnação de Jesus. Imagina a missão dessa mãe de trazer seu filho, né, e depois entregar o seu filho, ver o seu filho ser morto e mesmo assim, né, continuar amando como mãe que sempre foi. E Jesus em casa, né? O lar é um santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. Um chamamento de Jesus. Se você quer começar a trabalhar, não adianta a gente pensar no macro, em mudar o mundo, e em mudar tudo, se a gente não começar dentro do próprio lar. Não ouvides a necessidade de Cristo no cenáculo de amor em que te refugias. Nós precisamos do Cristo dentro do nosso coração. Se a gente tem conhecimento do Cristo, se a gente busca Cristo e busca seguir os seus passos de amor e de fraternidade,
a gente começa a vivenciar com o Cristo e passar para aqueles que estão à nossa volta esse amor. E essa vontade de nos melhorarmos. E uma maneira de termos Cristo em nosso lar, não a única, claro, mas aproveitarmos os momentos em família e pelo menos uma vez por semana praticarmos o Evangelho no lar. Nesses momentos que estamos tendo que conviver em família, alguns por amor e outros porque não podem trabalhar, sair de casa, e muito tempo não tinham um olhar para dentro do seu lar, conseguem hoje conviver, se acertar, outros nem tanto, mas uma maneira para que isso se siga de maneira mais tranquila é ter Jesus no lar. Então escolha um dia na semana que a família está reunida, faça uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou um outro livro, como Jesus no Lar, ou o livro que da sua escolha, o Evangelho, uma Bíblia. Faça uma oração em família. Os benfeitores estarão ali, junto com a sua família, para levar luz, levar paz. E à medida que esse hábito for sendo inserido semana após semana, mês após mês, essa paz de Jesus, ela se irradia pelo lar, pelo bairro, pela cidade. Se cada um de nós elevar o pensamento a Deus por alguns momentos, a gente une esses pensamentos bons e esses pensamentos não se perdem. Eles acolhem a todos que estão à nossa volta. Aos pais, né? Por maiores que sejam os compromissos que te prendam às obrigações dilatadas, na esfera dos negócios, da vida social, consagrarás à família as atenções necessárias. A nossa família precisa de recursos financeiros, precisa. Nesse mundo, tudo gira, né? Infelizmente ainda mais precisa em torno do recurso financeiro. Mas nada substitui o amor, o carinho, a fraternidade e o exemplo. Então, não adianta dedicar 16 horas por dia do seu tempo para buscar os recursos financeiros e não ter um minuto sequer para a sua família, para os seus filhos, de maneira a terceirizar a educação moral dos seus filhos para outros. A responsabilidade é nossa, como pais, de educar os nossos filhos. Que possamos assumir essa responsabilidade, né? Para que no futuro podemos dizer assim: honrarás teu pai e tua mãe, proclamam a Escritura, e daí se submete que precisamos também dignificar os nossos filhos. Ou seja, o filho, ele vai dar os frutos, né, da semente que foram plantadas. Cabe a nós plantar essas sementes, né? Ainda mesmo se eles, depois de adultos, não nos puderem compreender, nada impede que venhamos a entendê-los e auxiliá-los, tanto quanto nos seja possível, sem que por isso seja necessário coartar os planos superiores de serviço que nos alimentou o coração, né? Não devemos restringir os planos da superioridade, né, da divindade de Deus para nós, para a nossa família. Mas devemos, sim, auxiliar os nossos filhos sempre. Os nossos filhos, os nossos amigos, auxiliar o próximo. Começando pelo próximo mais próximo, que somos nós mesmos. Nunca esqueçamos que amar ao próximo como a si mesmo significa se amar primeiro. Ninguém dá o que não tem.
Ajuda-os, habilitando-os espiritualmente para a vida de hoje e de amanhã. A nossa responsabilidade como família. Porque assim como ensinamos nossos filhos, aprendemos com nossos pais, nós aprendemos também e muito com os nossos filhos. Um exemplo forte que nós temos hoje é a própria questão da preservação ambiental. Muitos de nós não prestavam atenção nisso, e devido à educação que os nossos filhos estão tendo, eles trazem essa mudança, né, de visão ambiental, de preservação, de proteção, e ensinam a nós que somos pais. Então, viver em sociedade é isso, é estar ensinando e aprendendo todos os dias. E tem uma... falando assim de filhos, né? A questão é, você tem filhos? Se você não tem filhos, a questão é que você é filho. Se os seus pais estão ainda encarnados ou não, mas você é filho, você nasceu. E você nasceu porque Deus permitiu que seus pais lhe acolhessem no seio da família. E quantas vezes já parou para orar e agradecer pelo fato de seus pais terem cumprido a promessa feita no plano espiritual em recebê-los? Se estamos aqui, nesse momento, tendo essa conversa, é porque os nossos pais aceitaram nos receber no seio das suas famílias. Então, se você ainda, por algum motivo, não agradeceu os seus pais, agradeça. E agradeça muito a Jesus por ele ter permitido que os seus pais lhe acolhessem nesse mundo de provas e expiações. A oração é o maior agradecimento que se pode ter. Além, cara, do abraço, que nesse momento está meio restrito, mas que é muito bom abraçar os pais da gente e aqueles que nós amamos. Antes do berço. Antes do berço, quase sempre se conhece a alma humana plenamente desperta. Grande parte dos débitos que induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Por que estamos aqui? Muitas vezes com auxílio dos benfeitores que endossam as novas experiências, contempla o quadro de provações em que testemunhará humildade e renúncia. E então que o afeto dos pais lhe confere doce refúgio. Todos nós estamos aqui para aprender e evoluir. E quando chegamos a esse mundo, chegamos indefesos. Indefesos de uma maneira que somente o amor de pai e mãe, com um zelo total, poderia nos ter mantidos vivos, saudáveis, para que chegássemos até aqui. E aquele rosto angelical que todas as crianças têm, aquela ternura, é também uma maneira de Deus entregar, né, essa alma para ser cuidada por outras almas. Quem não vê uma criança e sente amor por ela, mesmo ela não sendo seu filho, não sendo sua filha, às vezes nem conhecendo os pais, mas você vê uma criança e você sente ternura. E falando a gente falou bastante de filhos, de pais, e falando de casamento. Casamento, eu trouxe algumas trovas que estão no próprio livro também, Família, de Chico Xavier. Uma primeira que fala de Casimiro, uma nota de Casimiro Cunha, que diz: não fujas do lar em prova, nem lastimes em vão. Casamento é luz sublime na lei da reencarnação.
O casamento também é uma missão assumida. Passando o tempo da enamoração, aonde tudo são flores, começamos a conviver com as pessoas. E aí descobrimos que a pessoa, muitas vezes, aquilo que nos incomoda nela é o reflexo daquilo que nós precisamos melhorar em nós. Mas a gente tende sempre a apontar que o companheiro não melhora, que o companheiro não faz, que a companheira isso, a companheira aquilo, e esquecemos de olhar para nós. E muitas vezes acabamos fugindo do compromisso por acharmos não estarmos preparados ou por não termos coragem de mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. O lar que nada sofreu e vive somente em festa, lembra a nós quando fechada, que ninguém sabe se presta. Marcelo Gama. Aquele lar que nunca teve uma desavença, que nunca teve nenhum empecilho a ser ajustado entre as partes, entre os cônjuges, entre os filhos. A gente não sabe como é. Eu falo nós que fazemos parte desse lar, porque nunca fomos colocados à prova. Então, se há algo a ser ajustado no seu lar, ore, converse e ajuste. Mais uma vez, traga Jesus para o seu lar. Dedique tempo para a oração. A oração é a ligação direta com Deus. Nenhuma oração se perde. Que possamos utilizar essa arma do amor, que é a arma da oração, trazendo Jesus para conversar conosco no lar. As regras do matrimônio, numa só regra se diz: quem não perdoa quem ama, não consegue ser feliz. Perdão, amor, entendimento, caridade, tudo começa dentro do lar. Tudo começa dentro do lar. Quem não perdoa quem ama, não consegue ser feliz. Sentir raiva, odiar alguém, é tomar veneno e esperar que o outro passe mal. Que possamos, numa eventual desavença, nos retirarmos da situação, refletir, conversarmos, alinharmos, pedir desculpas e perdoar. Se o outro não nos perdoa, é uma questão de escolha do outro, mas nós devemos perdoar. A começar por nos perdoar, sabemos que somos seres em evolução. Então, se nós erramos e reconhecemos o nosso erro, se nós nos esforçarmos para não errar mais, merecemos o nosso perdão pela falta de conhecimento que tínhamos lá atrás. Mas hoje já temos esse conhecimento que devemos perdoar. E se nós temos esse conhecimento hoje, devemos colocar em prática. Colocar em prática, nos perdoando e perdoando aqueles que estão à nossa volta. Devemos honrar pai e mãe. E essa frase de Jesus fala assim: aquele que não renunciar a seu pai e sua mãe, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não renunciar a seu pai e sua mãe, não é digno de ser meu discípulo. Essa frase, ela tende a dizer que
devemos isolar nosso pai e nossa mãe, e não é isso. Emmanuel vem nos explicar assim: devemos sim renunciar ao egoísmo de guardá-los por escravos nossos, escravos de nossos caprichos no cotidiano, a fim de que lhes possamos dignificar a presença com a melhor devoção afetiva, perfumada de humanidade pura e de carinho incessante. Lembra-te do Mestre incomparável, confiando a divina guardiã, sua mãe, de seus dias ao apóstolo fiel diante da cruz. E não te creias, em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos. Cristo, ao desencarnar na cruz, olha para a mãe e pede para que a mãe cuide do seu discípulo, dizendo: mulher, está aí o teu filho. E olha para o discípulo e pede para que ele zele pela mãe dele, dizendo: homem, está aí a sua mãe. Então, Cristo, no momento do desencarne, pediu para que a mãe não desamparasse o apóstolo, né, o seu discípulo, e pediu para que o seu discípulo amasse a mãe dele como se fosse a própria mãe. Mas renunciar ao egoísmo de ter os nossos pais ao nosso bom prazer, tipo assim, a questão é: meu pai tem que fazer por mim, é meu pai tem que fazer, a minha mãe ela é obrigada a fazer isso. Não. Não é. Eles zelam por nós até que possamos criar asas, correr o mundo. E sempre vão zelar por nós. Mas cabe a nós, filhos, honrar e zelar pelos nossos pais, enquanto eles estiverem aqui, encarnados, e mesmo depois, em nossas preces e nossos bons pensamentos. E aí vem a lição do esquecimento. Não fosse o dom do esquecimento que envolve o berço terrestre, o ódio viveria eternizado, transformando a terra em purgatório angustioso e terrível, onde nada mais faríamos que chorar, lamentar, acusar e gemer. Dentro do lar podemos ter amigos de longa data, de longas encarnações, que caminham conosco lado a lado para que nos auxiliamos mutuamente. Mas também podemos ter e temos desafetos. Alguns espíritos que nos causaram mal ou que nós fizemos o mal, por vontade própria ou não, e vêm no mesmo lar para que possamos fazer esse ajuste, para que possamos cobrir o mal com o bem, para que possamos amar. Porque só o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se temos dificuldade com alguém dentro da nossa família, pedimos em preces a Deus que nos auxilie para que possamos aprender a amar. O momento que nós aprendemos a amar, a gente supera qualquer tipo de mágoa ou de ódio que esteja corroendo o nosso coração. Então, se essa pessoa que temos dificuldade está dentro do nosso lar, é porque precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a amar. Cristo disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Então, amor. Não esqueçamos do amor. A divina bondade, contudo, em cada romagem do espírito do campo do mundo, confere novo corpo físico e arado novo, suscetível de valorizar-lhe a replantação do destino
no rumo do porvir. Não podemos mudar o passado, mas podemos começar um novo futuro hoje, mudando as nossas atitudes. De existência em existência, o Senhor vela-nos calidosamente a memória, a fim de que saibamos metamorfosear espinhos em flores e aversões em laços divinos. Que possamos fazer a mudança dos espinhos que nos ferem pelo amor divino, pelas flores do amor. No Livro dos Espíritos, a pergunta 582, Kardec faz o indagamento: pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos respondem: sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever que envolve mais do que pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro, Deus colocou o filho sob sua tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. Ou seja, a criança, quando chega na família, ela é um ser totalmente à mercê dos pais. Ela não tem como criar desavenças, ela só está ali à mercê dos pais, simples e frágil. O que torna propício a todas as impressões. Muito há, no entanto, que mais cuidam de prumar as árvores do seu jardim e fazê-los dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Ou seja, a gente se preocupa muito em fornecer os bens para nossos filhos e esquecemos de fornecer o caráter, né? O exemplo de caráter. Na pergunta 774 do Livro dos Espíritos, a gente tem: há pessoas que deduzem do abandono de crias pelos animais e que os laços de família entre os homens não são mais do que resultado de costumes sociais e não de uma lei natural. O que devemos pensar disso? O homem tem outro destino que não o dos animais, porque, pois, querer sempre identificá-los, né? Não compara-se o homem aos animais. Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. A necessidade de progresso, os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de famílias resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. E na 775, que em sequência, ele fala qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, a família está nas leis divinas. Precisamos das famílias para evoluir. Precisamos da nossa família. Devemos agradecer a nossa família, devemos orar pela nossa família e devemos nos dedicar para a nossa família. E já nos encaminhando para o final da exposição, trago um poema até de minha autoria que fala amigo. E ele vem um chamamento e fala assim: amigo, a estrada é sinuosa, não esmoreça. Jesus estará contigo, não importa o que aconteça. Das pedras do caminho construa teu castelo, dos espinhos e flagelos alimenta o candeeiro. Deixe brilhar a luz, que te fará inteiro. As provas e desalinhos não remetam ao alvorecer. Não deixe que o breu da noite não remeta ao alvorecer. Não deixe que o breu da noite
escureça você. A generosidade do olhar pode encobrir a tua dor. Mas se ninguém compreender, não desanime, não desfaleça. Segue firme, levanta a cabeça. Deus é teu amigo, teu pai e tua luz. Deixa as lágrimas irrigarem o teu coração. Há milhares de sementes de amor em constante germinação. Que possamos deixar as nossas lágrimas irrigarem o nosso coração. Às vezes, ao invés de revidarmos com palavras rudes, atitudes de pessoas que estão à nossa volta, que possamos nos recolher, chorar, colocar essa dor para fora, orar, nos acalmar e mais tarde voltar para conversar, alinhar e amar. Meus irmãos, agradeço a cada um de vocês as vibrações de amor e de paz e que possamos levar essas vibrações, esses ensinamentos de Jesus para a nossa família, convertendo as dores em amor, as dificuldades em aprendizado e sem esquecer que o maior exemplo a ser seguido é o Mestre Jesus. Que Jesus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. E nesse momento de paz, possamos fazer uma oração de agradecimento ao Mestre, pedindo ao Mestre Jesus. Agradecemos de todo o nosso coração pela família que nos compete, pelos nossos pais nos terem dado o dom da existência, nos acolhido nossos primeiros anos de vida e ter nos passado os valores necessários para o enfrentamento e melhoramento pessoal e do mundo. Senhor, abençoa nossos pais onde quer que eles estejam, nesse ou em outro plano, e abençoe, Senhor, a nossa existência, ao nosso país, ao nosso planeta, as famílias que choram e as famílias que agradecem. Abençoe a todos, Senhor Jesus. Esteja conosco hoje e sempre, e que a sua luz e a sua paz reine em nossos corações. Que assim seja. Obrigado, amigos. E na quinta-feira, às 20h30, teremos mais uma palestra aqui no Facebook do Centro Espírita Allan Kardec. Que a paz de Jesus esteja convosco.